Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Hoje nossa aula de matemática para o 8º ano, conteúdo de grandezas diretamente proporcionais. Eu sou o professor Luan, então vamos iniciar. Então vamos para a nossa primeira questão aqui, o exercício 1. Olha o que fala o exercício 1. A respeito das grandezas proporcionais, assinale a seguir a alternativa que for correta. Então vamos lá, a gente vai analisar cada opção e aí nós vamos ver, né, se as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais, que é o que pede a questão. Então na letra A fala o seguinte: a velocidade de um automóvel e a distância percorrida por ele são grandezas inversamente proporcionais? E aí, o que você acha? A resposta é não, porque quando a gente aumenta a velocidade do automóvel, a distância que ele vai percorrer também aumenta. Então essas grandezas, quando uma cresce, a outra não decresce. Ou elas aumentam juntas, ou elas decrescem juntas. Então a opção A está incorreta. Na opção B fala o seguinte: a quantidade de mercadorias produzidas em uma fábrica e o número de funcionários trabalhando em condições ideais nela são grandezas inversamente proporcionais. Bom, se você está ligado aí, você já consegue, através da sua intuição, perceber que se eu aumento a quantidade de funcionários, é claro que eu aumento a produção, né? Então é incorreto eu afirmar que essas grandezas são inversamente proporcionais, porque quanto maior é o número de funcionários em condições ideais de trabalho, maior será a quantidade de mercadorias produzidas. Portanto, essas grandezas são diretamente proporcionais. Opção C. A distância percorrida por um táxi e o valor final da corrida são grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá, pela sua própria intuição. Quanto maior é a distância, né, que o táxi vai se deslocar para te deixar em algum local, maior vai ser o valor que você vai pagar, né? Então você concorda que não tem como essas duas grandezas, distância e o valor ser pago, serem inversamente proporcionais, porque elas vão crescer juntas. Então, nesse caso aí, a opção está incorreta, porque se eu aumento a distância percorrida pelo táxi, eu aumento também o valor final pago pela corrida. Portanto, essas grandezas são diretamente proporcionais. Bom, aqui eu vou fazer uma ressalva. Elas vão ser diretamente proporcionais, né, se não for cobrado uma bandeirada, ou seja, um valor fixo pela corrida. Ou seja, o valor da corrida for dado somente em função, né, ali da quantidade de quilômetros rodados. E a opção D. A área da base de um prisma e o seu volume são grandezas diretamente proporcionais. E aí, o que você acha? Com seus conhecimentos de geometria espacial, você acha que essa opção está correta? Sim, ela está correta, porque quando a gente assume que a altura do prisma ela é constante, ou seja, ela não vai ser alterada, então se eu aumento a medida da área da base do prisma, o volume também vai aumentar. Portanto, essas grandezas são diretamente proporcionais. Não se esqueça que para duas grandezas serem diretamente proporcionais, não é suficiente que elas aumentem juntas, mas elas precisam aumentar proporcionalmente. Ou seja, nesse caso aí, se eu dobro a área da base do prisma, eu também vou dobrar o seu volume. Se eu divido por 2 a área da base do prisma, então eu vou dividir por 2 o volume do prisma também. Ou seja, isso, claro, eu mantendo a altura constante. Então a opção correta seria a letra D. Exercício 2. Qual é a velocidade de um automóvel que gasta 2 horas em um percurso, sabendo que ele gastaria 6 horas nesse mesmo percurso se estivesse a 30 km por hora? Então vamos lá. Para resolver esse problema, podemos usar a regra de 3. Para tanto, é necessário construir uma proporção entre a velocidade do automóvel e o tempo gasto por ele no percurso. O que você acha? Se eu aumento a velocidade, eu aumento o tempo? Então vamos lá, velocidade, tempo. Para 30 km por hora, o tempo gasto é de 6 horas. Então, para x, a velocidade, o nosso tempo vai ser
2 horas, ok? Então, observe que aumentando a velocidade, o tempo gasto no percurso diminui. Portanto, essas grandezas são inversamente proporcionais. Você concorda que quanto mais rápido a gente vai, menor vai ser o tempo. E quanto mais devagar nós vamos, maior vai ser o tempo. Então, repare que essas duas grandezas, elas têm sentidos diferentes de crescimento e decrescimento. Isso quer dizer o seguinte, ó, que para encontrar a velocidade do automóvel, x que eu coloquei ali, a gente precisa inverter uma das razões da proporção acima. Então, observa que de 30 para x, né, vai diminuir a velocidade. E de 2 para 6 vai aumentar. Eu preciso que essas setas fiquem na mesma direção, ou seja, ou ambas para cima ou ambas com sentido para baixo. Então, o que eu vou fazer? Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu posso inverter a coluna do tempo. Ou seja, olha como é que eu posso deixar essa nossa regra de 3 aí, ó. 30 está para x, assim como o 2 está para 6. Repare que o 2 eu mandei para cima e o 6 eu mandei para baixo, porque de 30 para x eu vou aumentar a minha velocidade, certo? E de 2 para 6 eu aumentei o meu tempo, ou seja, eu estou, no caso aí, com as minhas setinhas na mesma direção, no caso, né, para baixo, ou seja, indicando que os denominadores são maiores que os numeradores. Então aqui você tem a famosa regrinha de 3. Como é que a gente resolve? Produto dos meios pelos extremos. Então eu faço 2 vezes x igual a 30 vezes 6. Então olha o que vai acontecer aí, ó. Nós vamos ter 2 multiplicado por x, que é igual a 30 multiplicado por 6, e aí nós temos a famosa equação do primeiro grau, que resulta em 2x igual a 180. E daí a gente passa o 2 dividindo, e nós vamos ter que o x é igual a 180 sobre 2. E com isso a gente obtém x igual a 90 km. Isso quer dizer que para percorrer essa mesma distância em 2 horas, a velocidade necessária para ser que o veículo tem que desempenhar é de 90 km por hora, supondo constante, né, aí o espaço a ser percorrido. Exercício 3. Uma fábrica mantém jornada de trabalho de 6 horas para os seus funcionários e com essa jornada a produção mensal é de 160 mil produtos. Pergunto para você, quantas horas diárias serão necessárias para elevar a produção para 240 mil produtos? Repare primeiramente que aqui o problema deixa claro que a quantidade de funcionários vai se manter constante. Então preste bem atenção. Se eu quero aumentar a produção e eu vou manter constante a quantidade de funcionários, você deve intuir que o tempo de trabalho diário, certo, vai ter que aumentar. Então bora aqui montar nossa regrinha de 3. Nós temos a coluna da produção e nós temos a coluna do tempo. Então preste bem atenção, para 160 mil produtos fabricados, a quantidade de tempo diário de trabalho, né, é de 6 horas. Então, para 240 mil, eu vou colocar x, ok? Então vamos lá, as grandezas aqui são diretamente proporcionais. Por isso não é necessário que a gente inverta as razões para aplicar a propriedade fundamental das proporções. Como eu falei para você, se eu aumento a produção, eu vou ter que aumentar o tempo de trabalho diário, já que eu não altero a quantidade de funcionários. E mais que isso, como eu estou supondo esse problema em condições ideais, se uma grandeza dobra, por exemplo, o tempo, se a produção dobra, o tempo de trabalho diário vai ter que dobrar. Então aí eu tenho uma sugestão de que essas grandezas, elas variam de modo diretamente proporcional. Então aqui nós montamos a nossa igualdade de frações, né? Reparei que de 160 mil para 240 mil eu aumento, então de 6 para x eu vou aumentar, ou seja, o x é um número maior do que 6. Então aqui eu monto a nossa igualdade de fração, 160 mil está para 240 mil, assim como 6 está para x. Aí eu tenho então uma igualdade de frações, e como é que eu resolvo essa igualdade? Produto dos meios pelos extremos. Então olha o que vai acontecer. 160 mil multiplicado por x vai ser igual
a 6 multiplicado por 240 mil. Então, olha o que nós vamos obter. 160 mil multiplicado por x é igual a 240 mil multiplicado por 6. Isso vai nos dar, então, 160 mil igual a 1.440.000. E aí, o que a gente faz agora? A receitinha que a gente aprendeu lá no 7º ano, a gente passa aquele número que está multiplicando pelo x dividindo. Então, o x vai ser igual a 1.440.000 dividido para 160 mil. Quanto que vai dar? X dará 9. Isso quer dizer, então, que se eu não vou alterar a quantidade de funcionários na empresa, eu vou ter que aumentar a jornada de trabalho deles para 9 horas, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha compreendido os exercícios que a gente fez hoje, depois compareça lá na plataforma Eduque, resolva as questões para você melhor fixar o conteúdo. Até a próxima e fiquem com Deus.